Olá, meus amigos, Christian Cossolino do canal Metri, e hoje vamos abordar sobre falha muscular e tipos de contração muscular. Não percam o vídeo de hoje. Confiram comigo logo após a nossa vinheta. Antes de mais nada, vou apresentar alguns conceitos que serão pertinentes para o vídeo de hoje. Vamos falar de tipos de contração muscular. Vou falar de 4 tipos: a chamada contração concêntrica, a contração excêntrica, a contração isométrica e, por último, a contração de pico. Vamos começar inicialmente pela contração concêntrica. Contração concêntrica, de maneira bem sucinta e a grosso modo, é quando eu promovo o encurtamento do meu músculo. Ou seja, quando eu aproximo a origem da inserção do mesmo. Por exemplo, bíceps braquial. A origem do meu bíceps braquial está mais ou menos nessa região aqui do meu ombro e a inserção do mesmo próximo da articulação do meu cotovelo. Então, quando eu aproximo a origem da inserção do meu músculo, eu estou promovendo a chamada contração concêntrica. Eu tenho um encurtamento do meu músculo. Quando eu faço o movimento contrário, ou seja, quando eu afasto a origem da inserção do músculo, eu tenho o alongamento do mesmo. Isso nós denominamos de contração excêntrica. E quando eu não produzo nenhum movimento articular, por exemplo, palma com palma da minha mão, estou fazendo força uma palma contra a outra. Vocês olhando aqui para mim, vocês não vão observar nenhum movimento articular. Entretanto, a musculatura do meu peitoral está contraída. Essa é a chamada contração isométrica. Precisei apresentar para vocês esses conceitos para que agora possamos falar sobre falhas musculares. Quando eu falo de falha muscular, e eu vou começar falando da falha muscular concêntrica, melhor dizendo, falha muscular momentânea concêntrica. Quando que ela ocorre? Quando eu perco a capacidade, ou eu tenho essa capacidade de contrair o meu músculo reduzida. Então, por exemplo, como eu citei aí, o bíceps braquial, vamos continuar falando sobre ele. Numa rosca direta para bíceps braquial, quando eu não consigo mais trazer a barra até o meu tórax, até o meu peitoral, fazendo a fase concêntrica, quando eu perco essa capacidade ou eu tenho a mesma reduzida, eu atinjo a chamada falha muscular momentânea concêntrica. E por que que ela é denominada de momentânea? Porque para aquela quilagem eu tive essa capacidade reduzida. Se eu diminuir essa quilagem, ou se eu tiver a ajuda de um parceiro, do meu instrutor ou personal trainer, ou até mesmo dar uma pausa, um descanso, eu vou conseguir fazer algumas repetições a mais, tá ok? Por isso que a gente fala que ela é momentânea. Quando eu tenho a falha muscular excêntrica, se a concêntrica, quando eu estou contraindo o meu músculo e eu perco essa capacidade, a gente intui que a excêntrica é quando eu tenho essa capacidade, no caso agora, de segurar a sobrecarga, a barra, na volta do movimento. Essa capacidade, ela é reduzida, ela é diminuída ou até mesmo perdida. Como é que eu atinjo essa falha? Aí, no caso, tem que ser com a ajuda de um parceiro,
do meu instrutor ou do meu personal trainer, que vai me auxiliar na fase concêntrica do movimento e vai deixar com que eu faça a fase excêntrica, ou seja, o alongamento do músculo sozinho. Quando eu não conseguir mais sustentar a barra, eu atingi a falha excêntrica. Se eu atinjo a falha concêntrica e logo em seguida a fase excêntrica do movimento, nós atingimos o que nós denominamos de falha total do músculo. Para hipertrofia muscular, a gente tem que pelo menos procurar atingir ou chegar o mais próxima possível da denominada falha muscular momentânea concêntrica, tá ok? Se for por uma ordem, normalmente falhamos a isometria, logo em seguida eu tenho a falha concêntrica e por último a falha excêntrica, tá ok? E como eu disse logo no início desse vídeo, nós temos um quarto tipo de contração, que é a denominada contração de pico, ou do inglês concentration peak, que inclusive faz parte de uns dos 15 princípios de treinamento do Joy Wader. Quem conhece esse universo da musculação vai se lembrar de quem é Joy Wader. Para quem não conhece, só para falar também de uma maneira bem sucinta e simplificada, ele é nada mais, nada menos do que o criador do Mr. Olympia, né? O mais famoso, vamos dizer assim, título, né, da musculação, campeonato de fisiculturismo mundial. Mas eu vou demonstrar um pouco de tudo isso que eu falei num exercício. No caso, vou demonstrar agora. Vamos exemplificar agora esses conceitos, né, de contrações musculares e falhas musculares no aparelho, né? Estou utilizando aqui o meu colega Leandro aqui para demonstrar no exercício pec deck, que no caso é o exercício para peitoral. Então eu vou demonstrar um pouquinho da falha concêntrica, falha isométrica, etc e tal, e vamos tentar através desse exercício atingir as falhas que eu mencionei no vídeo de hoje. Então vamos lá, o Leandro já está posicionado, né? Regulei o banco de tal forma que o ângulo entre o braço e o tronco dele seja de 90 graus. Ele está totalmente apoiado, a postura está correta. Coloquei uma sobrecarga aí que não está nem muito leve, mas também não está muito pesada, que eu acredito que ele vai conseguir executar uma boa técnica de movimento e atingir uma boa qualidade de contração, que é importante também. Porque para hipertrofia não importa tanto a quilagem, né? Não é só sobrecarga progressiva, que é um dos princípios do treino. O músculo ele não sabe como tal, o que ele entende é tensão muscular. Então nós vamos procurar fazer aqui de qualidade na tensão do músculo. Então vamos, o Leandro vai fechar. Quando ele fecha, aqui no caso, ele aproximou a origem da inserção. Então eu tenho uma contração da musculatura do peito. Ok? Vai abrir devagar. Está alongando o músculo. Fase excêntrica do movimento. Estou afastando a origem da inserção. Então, ó, a origem do peitoral mais ou menos nessa região, a inserção do mesmo aqui próximo da articulação do meu. Tá? De maneira bem sucinta, só para vocês entenderem. O Leandro está mantendo um certo nível de tensão muscular aqui. Ele não está com o peso totalmente encostado, então ele não está produzindo movimento, entretanto, apalpando a musculatura do peitoral, eu estou sentindo que ele está contraído. Essa é a chamada contração isométrica. Vamos recordar um pouquinho do vídeo anterior, que eu ensinei aquelas pausas estratégicas, inclusive até demonstrei nesse aparelho, para potencializar, para intensificar mais a minha série de repetição. Vamos lá então. Fecha, segura, 51, 52, abertura lenta e controlada, sugiro de 4 a 6 segundos, lento e controlado, pausa, 51, 52, fecha novamente, 51, 52,
Volta lento e controlado, de 4 a 6 segundos. Pausa, 51, 52. Tá certo. Então, ó, provavelmente, tá, se ele não atingiu ainda toda a falha muscular, chegamos bem próximas dela. É importante que eu diga o seguinte, ok? Eu coloquei uma carga de acordo com a percepção subjetiva do Leandro. Se eu quiser ter certeza, eu posso determinar qual seria essa sobrecarga através de um teste simples, por exemplo, de repetições máximas, que é aquele teste que vocês conseguem baixar de maneira gratuita através do nosso site, é o aplicativo métrico, para vocês não ficarem sofrendo e tentar determinar essa sobrecarga através de tentativa e erro. Então isso é a falha concêntrica. É isso que quando nós treinamos hipertrofia, que nós devemos procurar. Se não atingir a falha, o mais próximo possível. Bom, o Leandro atingiu a falha muscular momentânea concêntrica para aquela sobrecarga. Por que eu falei que é momentânea? Se eu diminuir a sobrecarga, provavelmente o Leandro vai conseguir fazer mais algumas repetições até atingir uma nova falha muscular momentânea. E o que seria a falha excêntrica? Então, por exemplo, ó, o Leandro já atingiu a falha muscular concêntrica. Então eu vou ajudar ele a fechar e vou falar o seguinte: ó, Leandro, a volta é sua, lento e controlado, lento e controlado. Ok, eu vou ajudá-lo na contração do músculo, força, e deixo a excêntrica com ele. Entendeu? Pausa, 51, 52, ajudo na contração e deixo a fase excêntrica com ele. Isso. Pode parar, Leandro. Quando ele não conseguir mais sustentar esse peso, ele chegou na falha excêntrica. Somando a falha concêntrica mais a falha excêntrica, eu tenho a falha total do meu músculo. Christian, eu tenho que treinar até a falha total? Não necessariamente, mas até a falha muscular momentânea concêntrica, eu sugiro que vocês treinem. Se não atingir, o mais próximo possível dela. E a contração de pico, o que seria o concentration peak? Vou demonstrar aqui também. Ó. Fechou, Leandro? Aqui, ó, a hora que ele parou, que eu dei aquela pausa estratégica, né? Lembrando mais uma vez o vídeo anterior, 51, 52, aqui ele está com uma parada isométrica. Não está produzindo força, não está produzindo movimento, melhor dizendo. O que é a contração de pico? É o seguinte, ó. Vou colocar minha mão aqui e vou falar para o Leandro o seguinte, ó, Leandro, faz força, tá? Espreme a minha mão, força, 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 força. Ok, volta devagar, meu amigo, até ele fatigar. Isso é a chamada contração de pico ou concentration peak. Então não confundam contração de pico com parada isométrica. Isometria é uma coisa, contração de pico eu ainda continuo fazendo força, estimulando o meu músculo. Lembrando que essa parada isométrica não é com o intuito de descansar. Não é em todo exercício que eu aplico e ela tem que ser estratégica para que vocês potencializem o resultado de vocês e realmente atinjam o resultado para hoje. Bom, era isso que eu queria demonstrar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido o conceito. Se vocês já conheciam esses tipos de contração, se já ouviram falar de falha muscular,
deixem o like de vocês. Se essa informação foi boa, se vocês vão usar daqui para frente também, deixem o like de vocês. Os comentários e o feedback de vocês é muito importante para que possamos dar continuidade no nosso canal. E é isso. Deixem o like de vocês, se inscrevam no nosso canal, né? Ativem as notificações para que sempre que um novo vídeo for postado, o YouTube notificar vocês. Então é isso, bons treinos para vocês e até a próxima. Dá uma alô lá para a câmera, Leandro. Valeu, até mais, bons treinos. The color of the leaves. I've seen homies and some cousins surely pick a plot of me. I see friends who don't support me turn into my enemies. Cross all year they claiming, but I know they all sign up for me. Look at my blueprint, all them boys get the follow. They jealous of the kid like it's Kendrick and the Flalo. They can block my shot, boy, even if they foul. 12 3 minutes in my ring, they'll probably toss the towel. See what I created, then I